Olá, você, bem-vindo ao canal do Túlio Rodrigues Vaz da comunidade Tetelestai Evangélica. Bom, eu queria hoje compartilhar com você um texto que está aqui em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte. Mas antes disso, eu peço que você deixe seu like, que você compartilhe o vídeo, que você deixe o favorito aí, que você deixe uma pergunta, um comentário se você tiver alguma dúvida, que você compartilhe a mensagem de Deus para o seu próximo. Bem, Mateus capítulo 5 é onde Jesus vai introduzir o Sermão do Monte. O Sermão do Monte hoje ele é uma pregação totalmente desprezada pelo homem. As igrejas hoje jamais apresentam o Sermão do Monte. Por que motivo? Porque é aonde mostra o que o crente é. Como a maioria não é crente, não se apresenta esse tipo de coisa. Não se tem um estudo literal do Sermão do Monte. Vamos ver quem é que está falando aqui no Sermão do Monte. Capítulo 5, verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E ele, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Quem que é que está falando aqui? Jesus Cristo. O que significa Jesus? Salvação de Javé. Javé é salvação. Jeová é salvação. Então, o Deus de Israel está falando para mim e para você aqui, no Sermão do Monte, algumas coisas sobre o seu reino, E o Sermão do Monte, meu irmão, não é para um ímpio. Não, o Sermão do Monte, veja bem, ele está nos seus discípulos, aproximando-se dele os seus discípulos, crentes, pessoas crentes, não são fariseus, não são espíritas, não são macumbeiros, shintoístas, taoístas, maometanos, islâmicos, não são ateus, não, são crentes. Pessoas crentes, ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e elas vêm a mim, porque conhecem que eu sou o bom pastor. Então Jesus está falando aqui para quem é crente. Não está falando aqui para quem não é, não. Outra coisa que você tem que entender sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele é um texto, meu irmão, é um sermão do que o crente faz. E não do que o crente tem que fazer para ser salvo. O crente já foi salvo pela graça, já foi justificado pela fé, já foi transformado, já foi mudado, já foi está sendo santificado. Agora, ele cumpre o Sermão do Monte, ele faz o Sermão do Monte sem esforço. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita nele. Então, a primeira coisa que você tem que entender é essa. Um ímpio não consegue fazer o Sermão do Monte, não consegue do jeito que está escrito aqui. De jeito maneira, ele vai tentar, pode tentar. Não, eu sou bom, eu dou esmola, eu ajudo o próximo, eu não traio, eu não bebo, eu não fornico, mas é mentira. Por quê? Porque somente alguém que é guiado pelo Espírito Santo consegue cumprir a lei de Deus. E não é cumprir 100% não, meu irmão, só cumpri-la em Cristo. Mas o Espírito Santo empurra o homem para cumprir a lei de Deus. Então o Sermão do Monte só pode ser executado, só pode ser cumprido parcialmente ou totalmente por um crente. Coloca isso na sua cabeça. Primeira coisa é isso. Segundo, quem está falando? Jesus, o Deus dos exércitos. Josué capítulo 5, verso 13 a 15. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Não sou nem amigo nem inimigo, mas apresento agora Josué como o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu sou Jeová, eu sou Javé. Eu sou o Deus da guerra. O Senhor, Deus dos exércitos. O Deus das hostes, o Santo. Então é isso que está falando aqui. Então o Sermão do Monte, quem fala é Jesus. E é para quem que ele é? Para crente. O ímpio não consegue cumprir o Sermão do Monte, nem se apertar ele, nem se forçar ele a fazer isso. Primeira coisa, é isso que temos que entender sobre o Sermão do Monte. Segunda coisa, vamos partir para o verso 3 aqui. Vou fazer algumas explanações de algumas bem-aventuranças aqui, não vou fazer todas não. As bem-aventuranças, elas são encadeadas. O Dr. Martin Lloyd Jones, no seu livro Estudo sobre o Sermão do Monte, um livro ótimo, excelente, adquira, compre. Você vai entender como funciona o Sermão do Monte em suma mesmo. Ele diz o seguinte, que as bem-aventuranças elas dependem uma da outra, elas não são desligadas uma da outra. Não tem como a pessoa chorar sem ser pobre de espírito, não tem como a pessoa ser pacificadora sem ela ter fome e sede de justiça. Não tem como. Elas são encadeadas, são como um elo de uma corrente que se uma delas for quebrada, as outras vão depender dela, vão entrar em ruína. Então o crente é o primeiro a cumprir. E qual que é a primeira bem-aventurança? Veja bem, verso 3, Mateus 5, verso 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que quer ser bem-aventurado? A palavra é makarios no grego. Makarios é uma pessoa extremamente feliz. Na sua tradução, se for um NVI, vai estar escrito assim: feliz é aquele que é pobre de espírito. Quem que deu esse nome? John Wesley. John Wesley diz que makarios significa feliz, mas não é o homem que é alegre, que ri de orelha a orelha.
Não, é o homem que é espiritualmente feliz, o homem que é eternamente feliz. Macários, então, significa feliz de verdade. Quem que é feliz de verdade? O pobre de espírito. Pobreza aqui não é pobreza financeira não, meu irmão. Não é porque o cara é pobre, ele é desvencilhado de qualquer tipo de benefício financeiro que ele vai entrar no reino de Deus, não. E nem é só porque ele é rico que ele também vai para a boca do inferno. Né? A Bíblia diz que quanto maior a riqueza, mais difícil da pessoa aceitar Jesus Cristo é. Jesus fala isso, é mais fácil um camelo passar num fio de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas aqui Jesus está falando o seguinte, o pobre em espírito. O que é pobreza de espírito? É aquele ser humano que ele entrou em colapso mental, né? No que o Thomas Watson chama de doutrina do arrependimento. Ele entra em si e fala, nossa, eu sou um pecador. Isso é pobreza de espírito. Isso é pobreza de espírito, extrema pobreza. Ele vai olhar para si próprio, vai falar, nossa, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Eu sou pobre de espírito. Não consigo de maneira nenhuma me salvar. Então eu não consigo, eu não tenho espiritualidade, eu sou fraco, eu sou morto em pecado. Efésios 2, verso 1. E vos vivificou estando vós mortos em transgressões e pecados. A palavra transgressão é paraptoma, queda, e a palavra pecado é hamartia, errar o alvo. Ele cai da graça de Deus e ele cai de errar o alvo. Ele não erra, ele não acerta nunca a justiça de Deus. Né? Então o pobre de espírito é esse, que enxerga a si próprio. Quer outro exemplo? A parábola do filho pródigo diz o seguinte, que o filho pródigo, caindo em si, pensou, retornarei para o meu pai, porque lá até os escravos, o servo que trabalha com ele, come melhor que eu nessa porcada. Eu estou comendo aqui comida de porco, lá o servo come melhor que eu. Vou voltar para meu pai e dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti. Pronto, pobre em espírito. Essa é a definição do pobre em espírito. O ímpio não pode ser pobre em espírito. Por que motivo que ele não pode ser pobre em espírito? Porque o mundo prega um orgulho, uma soberba gigantesca. Quanto mais soberbo é o homem, mais alto ele tem, menos pobreza de espírito ele tem. Essa é a ideia do mundo. O mundo não prega pobreza de espírito. São pessoas arrogantes. São pessoas que não querem saber do próximo. São pessoas que acham que não precisam de Deus. Não é isso que é dito, né? Como disse lá, né? É um navio que nem Deus afunda, que foi afundado. Não é esse tipo de coisa? Nem Deus pode vencer essa guerra. Deus vai lá e vence a guerra por Israel, na guerra dos 6 dias, na guerra do Yom Kippur. Nem Deus pode vencer essa guerra. O Deus de Israel não existe, vai lá e vence a guerra. Né? Então são essas coisas que acontecem. Né? Pessoas que são arrogantes. Não podem de jeito maneira ser pobre em espírito. E a recompensa? Porque deles é o reino dos céus. Por que motivo que ele é pobre em espírito? Porque dele é o reino dos céus. Então tem uma causa, tem um efeito. Né? Eles são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus, são bem-aventurados os pobres de espírito. Inverte a frase. O reino dos céus é deles, porque eles são bem-aventurados, porque são pobres de espírito. Então, o reino de Deus, Jesus diz, o reino de Deus está entre vós, quando vier o reino. Então vamos entender o seguinte, esse reino já foi inaugurado. Jesus já pisou na terra, já morreu na cruz, já ressuscitou, já ascendeu ao céu, o Espírito já desceu. Então todo aquele que recebe o Espírito de Deus é transformado em filho por adoção, que nem está lá em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Ele diz o seguinte, que nós somos selados. Aí João também diz o seguinte, que aqueles que o aceitou, deu a eles o poder de serem filhos de adoção. Então, quem aceitou Cristo, quem se arrependeu do pecado, quem foi regenerado de fato, quem recebeu o Espírito da verdade, é hoje adotado. Ele pertence ao reino dos céus. E aqui o Evangelho de Mateus ele é enfático sobre o reino dos céus. Por que motivo? Porque o judeu pensava o seguinte, que o reino dos céus era um reino militar. Era um reino que o Messias ia vir, ia detonar com Roma, ia levar Israel ao topo. Mas Jesus não. A primeira coisa que ele faz é desmistificar o reino dos céus, dos judeus. Vocês estão esperando que eu vou montar um exército e destruir com toda a Roma? Não vou fazer isso não. Eu vou morrer na cruz para os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu os comprei na cruz. Eles se arrependeram do seu pecado, então deles é o reino dos céus. Então a segunda bem-aventurança, no verso 4, ele vai dizer o seguinte, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Macários de novo.
eternamente feliz. Eu digo que o homem que é bem-aventurado é um homem que não é só feliz, não. Ele não é feliz só agora, não. Ele é feliz eternamente. Por quê? Porque ele vai morar a eternidade no céu. Bem-aventurados os que choram. Então vamos lá. Primeira bem-aventurança, o homem, né? A mulher, a criança, o idoso, o jovem, ele se arrependeu do pecado. Ele foi transformado, regenerado, foi lavado pelo sangue de Cristo. Ele viu que ele era pobre em espírito. Por que motivo? Por conta do pecado. Então quem olha a sua miséria própria, ele chora. Por quê? Porque ele vê que ele não consegue se desater do pecado. Romanos capítulo 7. Miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Cristo Jesus, que me livra da lei do pecado e da morte. Então essa é a ideia. O homem que tem pecado, ele chora. Ele chora. Ele chora porque ele vitupera, ele humilha, ele pisa em cima do sacrifício de Cristo. E ele vê, não consigo tirar essa condição pecaminosa de mim. Como está lá em Gálatas, né? O espírito luta contra a carne, e a carne luta contra o espírito, como se fossem dois animais brigando. E aquele que você alimentar, ele vai vencer, como diz o Charles Haddon Spurgeon, né? Nos seus sermões. Então os que choram. O que é chorar? Não é só chorar pelo seu pecado, não, meu irmão. Esse indivíduo, ele chega num estágio tão alto de espiritualidade que ele chorou pelos seus pecados. E depois ele começa a chorar pelos pecados da humanidade. Ele começa a chorar pela condição falida dos homens. Pela condição decrépita dos homens. Pela condição destruída dos homens. Compreende o que eu estou dizendo? Esse homem, ele começa a chorar não só pelos pecados dele, pelos seus adultérios, pelas suas fornicações, pela sua avareza, pela sua inveja, pela sua falta de afeto, pela sua irreconciliabilidade, né? Ele é irreconciliável, perdão. Ele não consegue se reconciliar com os homens, então ele chora. Por que motivo? Porque ele não sabe vencer esse pecado. Então ele chora para que Deus ajude ele a vencer. E aí a Bíblia diz o quê? Que ele chora também porque ele vê o pecado dos outros, né? Jesus diz o seguinte lá, que Jesus, quando ele estava pregando, né, ele viu que o povo era duro de coração e se irou de maneira grande. Certo? E quando Paulo chega lá em Éfeso, se eu não estou enganado, ele vê aquela macumbaria, aquela idolatria terrível, né? Aquele negócio fora do normal na cidade de Éfeso, e diz assim que Paulo se irou no espírito. E ele começou a orar para que aquele povo fosse arrebatado. Provavelmente ele chorou muito para que aquele povo fosse salvo, né? Por quê? Porque ele viu o pecado daquele povo. Viu? Nossa, esse povo está perdido. Esse povo aqui está entregue aos pecados, à idolatria, à fornicação, ao desentendimento, né? A rixa, a calúnia, a transgressão. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que chorar por esse povo. O general William Booth, do Exército da Salvação, diz o seguinte, né? Tinha um pessoal dele no campo de missões, né? E mandaram para ele assim, General Booth, nós estamos orando algumas semanas e tal, e nós conseguimos muito poucas almas, queremos saber o segredo da conversão dos homens. Ele retornou a carta escrita assim, comecem a chorar. Né? Comecem a chorar pelos pecados dos homens. Dentro de pouco tempo, Deus varreu aquele lugar ali, com o poder do céu, né, com o poder do Espírito Santo, levando ali muitas almas ao céu. Então, os que choram. Por que motivo? Porque serão consolados. O consolo aqui não é um consolo do tipo um ser humano passando a mão na sua cabeça ou te dando ombro para você estar aqui, mas o consolo eterno do santo. O consolo, né, igual o Richard Baxter fala, a morada eterna do santo. A morada eterna dos santos. Então, esse consolo que Deus nos dá, ele é nessa vida, porque nós conseguimos suportar as aflições pelo poder de Deus, né? Como diz lá em Hebreus, da fraqueza tiraram forças. Então, homens que choram tiram força, né, da sua fraqueza. Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o homem que chora, ele é consolado por Deus. O Espírito é consolador. Quando eu for, lhes enviarei outro igual a mim. Outro igual a mim. Não é halos, né? Não é héteros a palavra lá. Hétero seria diferente de substância, né? Seria tipo homem e mulher, né? Heterossexual. Não, lá Jesus fala assim, halos, ele é igual a substância comigo. Ele é outro, só que ele é idêntico. É o Espírito Santo, né? Eu enviarei outro, um consolador, que é igual a mim. Outro. Halos, igual a mim. Eu enviarei para que vocês conheçam a verdade, e ele vos guiará conforme tudo que eu tenho vos dito. Por que motivo? Porque serão consolados. Por que você é consolado? Porque você tem o Espírito Santo. Tá vendo? Porque que um crente é o único que consegue cumprir o Sermão do Monte? Porque ele possui o Espírito Santo. E somente o Espírito Santo pode dar uma verdadeira consolação ao homem natural.
Somente o Espírito pode dar aí ao homem uma verdadeira consolação natural e sobrenatural. Somente ele pode trazer calma aos homens. Essa é a ideia. Então, hoje eu vou comentar somente esses primeiros 4 versos. Mateus capítulo 5, verso 1 ao 4. A primeira coisa, quem está falando é o Deus Javé. Para quem ele está falando? Para os discípulos dele. Quem consegue cumprir o sermão do monte? Os crentes. Certo? Primeira bem-aventurança, os que são humildes e pobres de espírito, aquele que viu o seu pecado, aquele que entende o seu pecado, que sabe o que é pecado. E a outra bem-aventurança, a segunda bem-aventurança, aquele que chora, porque será consolado. Então Jesus está dizendo o seguinte: se você chora, eu te consolo, porque você tem o Consolador dentro de você. Aleluia, glória a Deus, né? Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Que Deus possa abençoar você e sua família, possa te guardar, possa te guiar mediante a sua palavra. Fique com Deus, em nome de Jesus, que Jesus te abençoe, que te venha trazer vida, graça, paz e misericórdia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.